E aí, povo de Deus, já estamos ao vivo a gente conversar sobre saúde emocional com a nossa querida irmã Nara Lídia, tá? Hoje, um tema extremamente pertinente, um tema bem interessante, tá? Que é saúde emocional em tempos de confinamento social. E a gente sabe o quanto muitas pessoas têm sofrido com isso. Muitas pessoas têm sofrido com ansiedade, depressão. E nesse momento de confinamento, de isolamento, de distanciamento, a gente percebe muitas pessoas aumentando a sua ansiedade, por assim dizer. Vamos lá, Nara Lídia. Narinha, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, tá? E hoje vamos conversar, você pode ficar à vontade, vamos conversar sobre saúde emocional em tempo de confinamento social. E aí, você vai conversar, você vai falar, se eu tiver alguma coisa, alguma pergunta que chegar, alguma dúvida, algum questionamento, eu vou te interromper para a gente tentar fazer algumas explanações, tá bom? Mas, primeiramente, muito obrigado. Deus te abençoe. Um abraço nas meninas e no Rajai. E te apresentem para o pessoal. Meu nome é Nara Lígia, sou estudante de psicologia do último semestre, né? Sou a mãe da Karen e da Lara, esposa do Rajai. Sou cristã, sou da Igreja de Cristo da Caracuzinho, e aí eu estou bem feliz em estar aqui, né, nesta tarde, para a gente falar de um assunto muito importante. E eu estou mais feliz ainda pelo desdobramento das minhas pesquisas, né, que eu fui atrás de ver o conteúdo, e também com base nas experiências do que tem acontecido, das demandas que têm chegado, né, dos relatos que têm chegado. Eu acho que vai ser um momento de muito aproveitamento. E eu queria começar só dizendo uma coisa aqui. Primeiro que nós estamos na minha página pessoal, né? Estamos na página da Escola Bíblica Memorável. Então é muito provável que o nosso público-alvo sejam pessoas cristãs, né? E aí eu venho trazendo um conteúdo da psicologia, estou falando isso caso tenha algum colega, né, da área, não cristão, para que ele possa entender que esse momento aqui é na minha página pessoal e na página da Escola Bíblica Memorável. Então é possível que o nosso conteúdo seja bem voltado ao público cristão, mas que não deixa de ser muito importante caso você conheça alguém, né, não cristão, ou alguém que esteja passando por esse momento e que vai ser bastante valioso para essa pessoa também. Entende? E a outra coisa que eu queria falar é que você pode ficar à vontade caso você veja algum comentário bastante, né, que queira pontuar, queira ler, ou então que você queira fazer uma pergunta no meio da minha fala, pode ficar à vontade, tá bom? Narinha, eu queria fazer a leitura de um texto bíblico, só para a gente, de alguma forma, ilustrar isso que nós estamos vivendo e também, de alguma forma, fazer um paralelo entre essas duas verdades, né? O que o Paulo vivia e como nós estamos vivendo hoje. Claro que você tem o seu material, é só para fazer a leitura mesmo e dar uma ilustração, pode ser? Tá bom? Ok, pode ficar à vontade, sim. Filipenses capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11. Filipenses capítulo 1, versos 3 ao verso 11 diz assim, o apóstolo Paulo falando: Dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o dia primeiro até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, cadeias, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos nós somos participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Pronto, eu vou parar por aqui, no versículo 8, e só citar, né, por que foi lido esse texto. O apóstolo Paulo estava preso, estava
algemado, estava na cadeia e, de alguma forma, vivenciando um confinamento, um isolamento social, tá? E aí, a partir dessa experiência do Paulo, ele conseguiu viver ou sobreviver ou tirar lições maravilhosas, mesmo nessa situação conturbada. E é mais ou menos isso que nós queremos promover nessa tarde, através da sua vida e do seu ministério, do seu conhecimento, é que mesmo nós estamos vivendo uma coisa talvez nunca vista na nossa nação, é possível termos esperança. É possível tirarmos lições preciosas dessa situação. Então, o texto foi lido, mas assim, claro que você tem o seu material, não é com base nesse texto, foi simplesmente para fazer uma ilustração. Pode ficar à vontade. Obrigada. Nós vamos falar sobre saúde emocional em tempos de confinamento social, né? E aí, como a gente falou no começo, nosso público-alvo provavelmente sejam pessoas cristãs, mas isso acessa também, né, a não religiosos, a não cristãos. E aí, a primeira coisa que esse enunciado, saúde emocional em tempos de confinamento, ele vem nos trazer uma reflexão, é o que é saúde, né? E aí você observar, se você for pegar esse conceito na OMS, ela vai dizer exatamente assim: é um estado de completo bem-estar mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Só que existem algumas, né, correntes da psicologia que ela vai, principalmente a Karina Misso e a gastroterapia, que ela vai discordar disso, e eu discordo, eu pessoalmente, porque eu acho que é impossível estar em um completo estado de bem-estar mental e social, né? Principalmente nos dias de hoje, no que nos é proposto hoje, que a sociedade, o governo pode colocar, né, à disposição da sociedade, isso é impossível. E aí a gente reorganiza saúde, né, coloca a saúde como a capacidade de se reorganizar nos mais complexos ambientes e a readaptação ao novo. Por quê? Porque durante toda a nossa vida a gente vai se deparar com o novo, né? E aí o novo, uma situação nova, um lugar novo, um ambiente novo, vai nos causar medo. Um amigo novo, estar em uma casa nova, a gente vai, até um processo de mudança, a gente vai devagarzinho. Soa um alerta dentro de nós, né? E isso é normal. Esse medo, ele é normal. Só que essa capacidade de se reorganizar, eu vou reorganizar a minha vida, né? Eu vou reorganizar-se nesse novo ambiente. Essa capacidade de se readaptar é que a gente, da área da psicologia, chama de saúde. Eu posso pisar nesse chão? Não, eu vou observar. Não, meu medo, ele me causou um alerta, mas eu posso passar, eu posso ir um pouco adiante. Na história, né, geral, você vai observar que nós passamos já por guerras. O século passado já passou por várias situações novas, né? E aí aquelas pessoas, elas tiveram que readaptar a sua vida, se reorganizar para estar naquele contexto. Nós estamos vivendo um tempo novo, né? Passageiro, né? Só que algumas pessoas, elas conseguiram. Não, eu preciso adotar essas medidas e ficar bem. Outras pessoas, elas se desesperaram, outras pessoas não conseguiram se reorganizar diante disso, outras pessoas, elas não conseguiram se readaptar nessa situação, né? E aí a gente precisa pensar a saúde não como completo bem-estar, porque nem sempre a gente vai conseguir esse completo bem-estar na área social, mental, físico, né? Às vezes nós estamos passando por uma crise, a nossa vida é cheia de altos e baixos. A questão é, não completo bem-estar, e eu queria começar fixando isso, mas a readaptação, a reorganização, como eu me reorganizo nesse novo ambiente, né? E isso, né, para os cristãos que estão nos ouvindo, é extremamente espiritual também, né? Às vezes Deus quer nos levar a um patamar, Deus quer nos levar a um novo ambiente, Deus quer isso nas mais diversas esferas. Um missionário que tem chamado, uma pessoa que tem chamado para missão, e aí ele está em um lugar e Deus quer levar o novo, observar o novo causa um alerta, né? Um ambiente novo, um ambiente de crise causa um alerta, mas aí até onde eu me readapto, até onde eu me escuto e vejo que existem potencialidades que eu posso explorar nesse momento, que é o que você falou, e a gente vai falar sobre isso lá no final, né? E aí
é utópico pensar que eu posso estar sempre, né, usufruir sempre de um bem-estar em todas as áreas, porque isso pode não me acontecer. E aí, o que é que vai acontecer comigo quando coisas não acontecem? Né? Quando coisas que eu tenho expectativa não acontecem? E o que é que eu posso desenvolver nesse momento, né? Eu gosto muito dessa mulher, se vocês quiserem depois seguir ela ou ir atrás de livros dela, Karina Fukumitsu, né? Ela trabalha com a sociologia e ela traz assim, ela traz umas chaves, umas frases que viram umas chaves na nossa vida, né? Brasileira? Karina Fukumitsu. E aí ela diz assim, olha, oi? Ela é brasileira? Ela é brasileira, ela é imigrante, né? Mas ela é filha de imigrantes, mas nasceu aqui e aí ela é brasileira. E aí ela vai dizer assim, às vezes, no fundo do poço, pode estar escuro, pode ser estranho, pode causar medo, mas tem água pura, né? Tem água cristalina. Então, é tirar preciosidades de um momento difícil, né? Aí a gente vai mexer em alguns conteúdos aqui, e a primeira coisa que a gente pensou foi, poxa, o que é saúde, né? E aí, para os meus amigos da igreja, os meus amigos cristãos, o que é saúde espiritual? Às vezes, gente, a gente só absorver os conteúdos sem pensar sobre é o lugar mais cômodo de se estar. Mas nós precisamos pensar sobre, né? Nós precisamos analisar, pensar sobre, tirar do meio de um fundo de poço, se alguém possa se colocar, achar, né? Achar que está assim. Poxa, aqui tem água, aqui eu não vou morrer, tem água, né? É temporário, eu vou passar por isso. Até a minha pastora mandou uma meditação recentemente agora sobre a vida de José. O que José passou, ele não entendeu por algum tempo, né? Mas lá na frente, lhe foi acrescentado muita coisa do tempo em que foi difícil para ele. E a segunda coisa que eu queria falar, nós falamos sobre saúde, e eu queria falar sobre a questão de se existe saúde emocional nesse momento de reclusão, se existe saúde emocional, se eu entro nesse momento com uma saúde emocional, se eu tinha um autocuidado antes, é preciso pensar assim, eu vou manter, né? E saúde emocional não é um conteúdo para uma crise. Pensar que eu preciso cuidar da minha saúde emocional não é uma coisa que deve aflorar somente na crise. Só que nós temos um problema, o brasileiro ele é muito paliativo, né? Ele não trabalha com a prevenção, ele quer a pós-venção é um conceito que só nessa última década veio a se pensar, por exemplo, o que é a pós-venção? Passei por uma crise e vou trabalhar ela de modo preventivo a não passar por ela novamente, ou seja, a pós-venção. O pós de uma situação crítica, e aí eu vou trabalhar ela. A Alemanha nos ensinou isso, né? Com a Copa do Mundo, né? E aí a gente aprender a ser resiliente. Eu estou passando por uma crise. E aí eu tenho duas coisas para fazer. Eu posso me desesperar, ou então eu posso me esperançar, né? E aí quando tudo isso passar, eu trabalhar uma pós-venção na minha vida. Eu passei por isso, o que é que eu aprendo com isso, o que é que eu vou fazer com isso, para que, se porventura eu venha passar por isso, já esteja preparada, né? Desenvolver essa pós-venção na nossa vida, caso tenhamos entrado nesse momento com um conteúdo de saúde emocional. Isso é muito importante, entrar com isso, com conteúdo. Agora, não é uma realidade, talvez, de 70% dos brasileiros. Não é uma realidade de 80% dos brasileiros, né? Nós estamos começando a pensar, a tirar os tabus, as muletas de tabus, porque tabus é muito cômodo, não me leva a pensar só a repercutir pensamentos que anteriores, né? Me foi passado, então é muito cômodo estar sobre a muleta do tabu. Mas nós estamos começando a tirar essas muletas e a pensar que eu preciso cuidar da minha saúde emocional. Então, as pessoas, antes de entrar nessa live, eu conversei com uma pessoa que havia falado para mim que estava fazendo terapia e como havia mudado com essa terapia. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. A terapia te ajudou, né? Agora ela não está fazendo, que ela está reclusa, né? Mas a terapia te ajudou a passar por esse momento? Gente, o áudio dela é lindo.
Sabe, é um áudio de quem diz assim, olha, se eu tivesse entrado nesse conteúdo sem cuidar da minha saúde, né, nessa crise, sem cuidar da minha saúde emocional antes, né, que ela disse que precisou cuidar por outras questões, ela disse que não passaria por isso como está passando agora, com os pés fincados no chão, podendo dormir e acordar bem, sabe, lidando com o medo como ele é, não mais e não menos que isso. Né? E aí a gente precisa, as pessoas que, se existe saúde emocional, respondendo, né, ao enunciado, né, se existe saúde emocional, antes de entrar nesse conteúdo, a gente precisa entender uma coisa. Então, assim, se existe saúde emocional, se eu sou uma pessoa que já carrego esse autocuidado, né, como fazer parte da minha vida, a gente precisa entender uma coisa, né? Cristãos e não cristãos concordam com isso. Aliás, é uma abordagem, é uma gestáltica. Se existe, eu sou um todo. Vamos pensar assim, eu sou um todo. E aí, partes da minha vida, área fisiológica, né, área psicológica e as demais áreas, partes da minha vida, elas fazem parte de um todo. Eu posso pegar esse bloco e trabalhar ele? Posso. Eu posso pegar esse bloco e, por exemplo, vou cuidar da minha área fisiológica, eu vou frequentar a academia, eu vou fazer ginástica, né? Eu posso cuidar só dessa parte e não cuidar da psicológica? Posso. Posso cuidar só da psicológica? Posso. Mas o todo não será alcançado, né? Então, é esse ponto de equilíbrio que nós precisamos encontrar, o núcleo. Imagine você, eu gosto muito de trabalhar com gráficos, essas coisas, com trabalho visual. Imagine você, 3 ciclos assim, a minha área fisiológica, a área emocional, as demais áreas. E aí, o ponto, esse núcleo, o ponto de equilíbrio é esse meio, né? E aí eu tenho que entender que se eu cuido das minhas mais diversas áreas, eu vou atingir o ponto de núcleo, de equilíbrio, e vai ser esse ponto que vai ser um sustentáculo para esses dias. A minha saúde emocional e a minha saúde fisiológica, eu faço parte de um grupo de amigas, né, lá da igreja, bem amigas chegadas, minha irmã, minha pastora, e aí a gente está se incentivando umas às outras a fazer exercício em casa, né? A minha pastora é mulher de Deus. Deixa eu perguntar, Naru. Sim. Deixa eu ver se eu entendi, então, né? Tu está definindo saúde e você diz que saúde não é você estar 100% em todas as áreas. Talvez seja uma adaptação a algumas situações, o que te leva a um equilíbrio. Foi mais ou menos isso? Sim. Saúde, né? A busca pela saúde, isso é muito interessante a gente entender. Muito bom tu me recolocar. Primeiro ponto sobre saúde. A busca pela saúde para a OMS, até porque a OMS, né, ela é uma organização muito biomédica, então ela vai colocar assim, né, ela vem do viés, do segmento biomédico. Então, ela vai dizer que é um completo bem-estar físico, mental, social. Só que eu e os meus colegas da minha área... Você já falou... isso é impossível. É impossível esse completo bem-estar. Eu posso morar em um país de primeiro mundo, isso é impossível. Né? Nós estamos na geração da pós-modernidade, e a pós-modernidade trouxe uma série de desafios que foi plantado na modernidade há 100 anos atrás, e nós estamos... Existe até uma carta muito linda, né? Eu que estou aqui, espero por vós que estão aí. Depois eu vou até pedir para colocar isso na Escola Bíblica Memorável, fica bem acrescentador. Mas isso é impossível. E aí nós entendemos saúde como o quê? Como a capacidade de se reorganizar em qualquer contexto, em qualquer ambiente, né? Num lugar em que eu não possa ter um bem-estar físico, mas que eu procuro estar bem fisicamente. Em um lugar em que eu não possa ter um bem-estar emocional, mas que eu me readapto. E nós, seres humanos, temos essa capacidade dada por Deus de readaptação. Em todos os pontos de mutação da história, o homem precisou se readaptar. E aí eu coloquei aqui o segundo ponto, né? Que a saúde, se já existe. Se eu entrei nesse contexto, e eu estou falando do enunciado, né? Da saúde emocional. Se já existe, né? Essa saúde emocional, nesse confinamento, se eu já entrei, e aí eu preciso manter.
E lá na frente eu vou falar sobre isso, né? Eu já tenho um autoconhecimento, então eu vou perceber que quando eu entrar em alguns conteúdos, isso vai mexer comigo. Eu já tenho um autoconhecimento, eu já tenho trabalhado a minha saúde emocional, eu vou desenvolver isso, essa quarentena, de um modo mais, né, mais leve e mais fácil. Agora, se não existe saúde emocional, o que fazer? Como fazer? E aí, antes disso, esse terceiro ponto, eu queria falar algo aqui. Se não existe saúde emocional, é hora de eu me observar dentro desse contexto. Olha só, existe um filósofo que vai falar que não existe a opção da não escolha. E isso é muito interessante, né? Eu acho que Sartre fala isso. Às vezes eu penso que se eu ficar no meu lugar sentado, confortável, e eu não escolher, eu não estou escolhendo. Mas a não escolha também é uma escolha. Então, quando eu não cuido da minha saúde emocional, quando eu não cuido da minha saúde física ou espiritual, eu estou escolhendo. E isso denuncia alguma coisa, né? Quando eu não estou escolhendo, quando eu digo assim, eu não vou cuidar da minha saúde física, quando eu percebo que o meu corpo dá sinais, quando eu percebo que o meu corpo está dando sinais de que eu não estou bem, eu não procuro um médico, eu estou sinalizando alguma coisa, né? Então, não existe a não escolha. E aí, me causa estranheza, e a qualquer, no setting terapêutico, não escolher é uma escolha. É uma escolha. Não escolher é uma escolha. E isso é muito fantástico. Então, causa estranheza, né? A gente procura buscar esse conteúdo na íntegra do porquê que alguém que não tem um autocuidado ou acha eu quero mandar, eu preciso parar aqui. Esse Sexo Sem Cativeiro é um casal de amigos muito lindos, né? Eu não sei onde eles estão, porque eles rodam esse país inteiro. E aí, um abraço para Paula e para o Paulo e para a Railka. E aí, quando chega alguém no setting terapêutico, né? E eu posso falar isso em termos de estágio, que ela vem de um longo estado, né, de uma longa temporada, de não cuidado com o seu corpo, com o seu espírito, então com o seu psicológico, na realidade esse não cuidado está denunciando alguma coisa. E a gente precisa pensar isso. E aí, se eu entro nessa quarentena sem esse cuidado, a gente precisa pensar duas coisas sobre isso, sabe, João Paulo? A primeira coisa é que existem, e eu vou citar algo que eu li muito essa semana, muitos artigos sobre mulheres que sofrem violência doméstica, né, violência emocional. Agora, pensa comigo, né, você que está aí, pensa comigo, raciocina comigo agora. Imagina você, que uma Maria, dentro da sua casa, o momento em que ela tinha descanso, né, na sua casa, era justamente quando o seu esposo, o seu companheiro saía para trabalhar, e aí ela poderia, porque existem mulheres que sofrem um tipo de violência tão grande que elas não dormem, e elas vão dormir quando o marido sai, né, o companheiro sai para trabalhar, e elas não têm condições financeiras para sair. Pensa comigo isso, essa mulher, ela não tem uma estabilidade emocional, né, ela não tem um aparato familiar, mas ela precisa estar em casa. E o marido, né, o agressor, vamos dizer, o companheiro está em casa, os filhos estão em casa, muitas dessas Marias se colocam na frente dos filhos para proteger os filhos. E aí você pensa comigo o estado dessa mulher, né? Como é que está nesse momento? Ela já entra nessa quarentena, nessa situação, sem um cuidado, sem um autocuidado emocional, e ela ainda não tem como pedir socorro. Se eu for citar esses exemplos em vários pontos, eu vou apertar em botões que vai nos deixar pensando sobre, né? E aí, esse estado atual, ela vem nos trazer algumas reflexões. Aqueles que não tinham uma reserva financeira, eles estão pensando sobre isso, né? Porque a quarentena vem nos trazer umas reflexões. Aqueles que não se davam bem com a família e se obrigam a estar reclusos dentro de casa, estão refletindo sobre. Isso se aplica muito ao casamento. Tem chegado muito, né? Muito conteúdo. Eu acho que os pastores estão vendo isso, os conselheiros, os psicólogos, né? E aí, esse momento, sabe, João Paulo, é um momento de a gente se desarmar e pegar todas as ferramentas que a gente tem e usar isso como como isso aqui, ó. Né? É o momento de a gente se desarmar e a gente começar a conversar. É um momento de diálogos,
né? A gente precisa pensar sobre isso. E aqueles que ignoravam a área psicológica, existiam pessoas que ignoravam completamente, né, a área psicológica e estão percebendo que possuem esse conteúdo, né? Não tinham um cuidado porque tinha já uma reserva, e aí estão percebendo que tudo isso é um acréscimo, né? E aí é tão relevante como cuidar da área fisiológica. É como eu estava falando, né? Imagine 3 círculos, né? E eles conversando entre si. A gente precisa alcançar essa saúde que fica no núcleo deles. E aí você imagina essas muitas Marias dentro de casa, né? E aí, se eu for falar sobre isso, eu vou entrar em conteúdos bem delicados, em ambientes bem delicados. Imagina essas pessoas, né? E aí eu estou falando desses relatos que têm surgido. E um outro exemplo que eu queria falar aqui é uma pessoa que sofre de TAG, né? Uma pessoa que demonstra sinais de crise, de ansiedade, né? Ela já entrou nesse conteúdo, ela já entrou nessa crise que nós estamos vivendo agora, ela já tinha alguns relances, né? Só que aí isso se atenuou, saltou para fora, né? E eu queria ler esse comentário, né? Necessário, porque é de um colega, né? É necessário sair da ilha para ver a ilha, exatamente. E não nos vemos, a gente não vai enxergar isso, né? Se não sairmos da ilha. E aí a gente precisa refletir sobre isso, né? E aí uma pessoa que sofre de ansiedade, ela está se percebendo mais agora, e eu estou falando do que é visível, do que é sintomático, e ela está sentindo os sintomas dela no corpo, e aí muitas vezes ela ignorou o mal-estar interno, né, o pastor Guto aí, ela ignorou o mal-estar interno, ela ignorou aqueles sintomas internos. Mas aí por que nós somos tão paliativos que nós só vamos acreditar que estamos passando por isso quando o nosso corpo somatiza, né, as nossas emoções? E aí eu vou sentir o meu cardíaco, né, acelerado, vou ver uma sudorese, e aí eu vou perceber um mau sono, eu vou perceber uma série de outras coisas, e só aí eu vou prestar atenção que eu faço parte de um todo. Vou já ler essa pergunta. Eu faço parte de um todo. E aí quando uma área desse todo, uma parte, começa a afetar as outras, eu vou pensar, poxa, eu preciso cuidar do meu psicológico, do meu emocional. Como viver... eu não li. Tem como colocar novamente? Como viver o presente sem estar preso ao passado de decepção? O pastor Guto respondeu isso antes da pergunta, né? Sair. A gente precisa entender uma coisa. Nós precisamos sair dessa ilha para fazer uma observação. Nós temos uma tendência instintiva de autopreservação. Nós tendemos a não tocar nos conteúdos que mexem em nós, mas é justamente nós precisamos mexer nesses conteúdos. Precisamos mexer. Aí eu vou falar agora das mesmas partes, nós somos um todo, né? O nosso passado faz parte da nossa história. Se você estiver entendendo, coloca um legalzinho. Nosso passado faz parte da nossa história. E aí eu não posso, eu vivo no presente o que eu plantei no meu passado, é uma história. E aí eu preciso ter esses conteúdos bem resolvidos para viver um futuro saudável, né? Então eu preciso mexer nesse passado. Não estou falando de viver o passado. Não estou falando de a gente fazer um retrô, não. Mas eu preciso sentar. E aí eu vou indicar, lógico, o sexo terapêutico. Nesse momento, talvez você não possa. Mas a gente precisa sentar e rever esse passado, conversar sobre ele, chorar sobre ele, gritar sobre ele, rir sobre ele. Revivê-lo, talvez, em algumas situações eu precisei fazer isso com algumas pessoas. Conversar por que isso dói hoje. Porque alguns medos, alguns pânicos que eu vivo hoje são conteúdos de medos do passado que eu neguei. Eu criei mecanismo de defesa. Vou citar rapidamente para não ativar possíveis crises em casa. Algumas pessoas hoje, elas quando faziam parte da infância, né? E olha que eu não sou psicanalista, mas meus amigos psicanalistas, eles lidam com esse assunto, eles são mestres nesse assunto, né? Mas a gastroterapia também vem a trabalhar isso. Imagine você, uma pessoa, existem adultos, existem pessoas que elas não conseguem lembrar de um momento de dor, João Paulo.
da infância, e isso se aplica muito ao abuso. Elas não conseguem lembrar do rosto do abusador, da cena do abuso, e aí ela pode ter sido um jovem, pode ter sido uma mulher, que ao ser tocada causa estranheza, né? E aí ela mergulhou em algumas emoções, passaram a ocupar um lugar de mecanismo de defesa. E aí ela levantou uma muralha de mecanismo de defesa, como quem diz assim, eu fico bem protegida aqui, se você quiser se relacionar comigo, fique aí do outro lado, e aí nós podemos. E aí isso vai trazer ocasiona uma série de traumas e muitas outras coisas, né? Então é preciso lidar com esse conteúdo, conversar com ele, e o manejo terapêutico, né, vai falar muito sobre isso. Mas a gente observa que o conversar muito sobre isso, com alguns conselheiros que até estudaram muito sobre, para poder lidar bem com esse conteúdo, também isso é muito válido. Eu acho que foi respondido, né? Preciso lidar com o conteúdo do passado para estar bem hoje no presente. E aí nós somos um todo. Pode falar. Eu sei que tu estás aí deve estar com seu esboço. Deixa eu só fazer duas perguntas que já chegaram até nós, tá? Eu estou com duas perguntas, vou te fazer aqui e você vai respondendo conforme a sua organização aí, tá? Certo. A primeira é: já estamos em confinamento. Como a gente aliviar essa dor, esse sofrimento por estar junto? Porque, assim, segundo o relato, né? Por mais que redes sociais sejam bacanas e importantes, mas só redes sociais também vai trazer uma fadiga ou ansiedade, alguma coisa desse tipo. Aí a pergunta é, diante disso, a rotina, ela é importante? Pronto. Esse seria o meu próximo ponto e eu já começo ele respondendo, né? Que a problemática se dá quando a gente trabalha de modo paliativo. Mas se já estamos aqui, estamos vivendo um momento de crise, nós precisamos entender que nós temos como desenvolver, né? Se não somos resilientes, temos como desenvolver isso e lidar bem com isso. Nós temos como lidar bem com isso. E aí o primeiro ponto que eu queria falar sobre, e aí eu queria começar dizendo uma frase que tem sido bem interessante, eu tenho dito a várias pessoas sobre isso. Se eu não cuido das coisas básicas, eu vou cuidar das drásticas, né? Se eu não cuido das coisas primárias, eu vou ter que lidar isso de um modo bem crescente e bem maior, né? E aí a primeira coisa que eu queria falar, né, para manter a minha saúde emocional, e muitas pessoas têm falado sobre isso, é evitar o bombardeio de informações, né? E aí eu vou falar alguns pontos dentro desse ponto de evitar bombardeios de informações, que a gente diz que sabe, a gente diz que faz, mas se a gente observar esses subpontos aqui, a gente observa que temos falhado. Deixar de seguir páginas não contribuintes. Eu, Nara Lígia, não estou dizendo que você deve fazer isso, eu vou dizer o que eu fiz. Eu deixei de seguir as principais páginas jornalísticas, né? Páginas de nível nacional, até. Porque eu percebi que alguns conteúdos que estavam chegando tinham viés político, tinha viés manipulados, né? Tinha viés não informativo e até fake, né? Algumas páginas jornalísticas estavam trazendo um fake. É um desespero tão grande olha, as páginas jornalísticas, elas trazem um erro drástico. É um desespero tão grande de trazer novas informações que às vezes elas colocam sem ponderar se aquela informação ela é verídica. E esse bombardeio de informações causa um mal-estar muito grande. Eu falei na live de Morada Nova, quem de nós aqui, você pode até colocar um legal dizendo que passou por isso, nos chegou nos primeiros dias da quarentena, 4 horas da tarde, com uma dor aqui, sabe, uma dor de cabeça, de cansaço, estando em casa, e com um mal-estar, né, aqui. E aí a gente foi vivendo os primeiros dias querendo saber, e nesse querer saber a gente foi bombardeado de informações não produtivas. E aí a segunda coisa, não abra vídeos e áudios que chegam sem você saber, né, o que é, se previamente não te for dito sobre o que é. E eu fiz isso, deixando algumas pessoas no vácuo, e aí eu precisei explicar, né? Eu não abro vídeos, porque a maioria dos vídeos no começo foi trazendo um viés informativo, mas depois era alguém dizendo não faça isso, os próximos dias serão assim, isso.
e você foi ficando desesperado, né? Com o que é que vai acontecer? E o desespero é justamente o que é que está por vir, né? E eu tenho que cuidar do que eu posso fazer hoje, o que é que está na minha mão em poder fazer hoje. E aí a segunda coisa, né? Você pode comunicar às pessoas mais próximas, olha, não me manda áudio, vídeo, né? Às vezes a pessoa já está mal e por algo que recebe fica bem pior, é verdade isso. A gente observa isso não foi um agente, esse bombardeio de informação, ou seja, a internet, as redes sociais, né, como você perguntou aí, tem como ser produtivo, eu vou já falar isso, mas aí esse bombardeio de informações nos faz um mal tão grande, que quando eu vou dormir eu recebi tanta informação que eu preciso desacelerar e leva horas para isso acontecer, né? Evita estar em grupos que estão discutindo muito sobre a pandemia, né? E aí alguém vai defender, nós somos divididos em dois grupos, né? Esquerda e direita, nós vamos falar sobre isso, mas aí a gente vai defender isso e aí a gente pode atrapalhar amizades e muitas outras coisas. E aí o segundo ponto seria utilizar a tecnologia como algo produtivo, e aí eu vou falar algo pessoal, né? Faça um curso, eu estou fazendo um curso, eu conheci pessoas, né? Eu conheci pessoas, colegas da psicologia, conheci pessoas de outros lugares que isso não teria sido possibilitado sem esse momento. E aí, nesse momento, dilate o seu repertório de vida. Eu queria muito falar sobre isso. Às vezes nós estamos tão acomodados naquele ambiente de conforto que a gente não aumenta o nosso repertório de vida. O que é o nosso repertório de vida? Eu só escuto essa música. E aí eu vou aumentar para conhecer, para ver se eu gosto de outras coisas, de outras músicas. E aí eu só escuto esse pregador, por exemplo. Eu vou aumentar esse repertório. Eu só ando nesse ciclo de amizade, né? 2019 eu conheci pessoas maravilhosas que aumentaram o meu repertório de vida, né? E aí é preciso fazer isso, eu preciso dilatar esse ambiente. E também uma outra coisa que a gente pode fazer é aproveitar esse repertório, esse recurso agora, que aumentei, para desenvolver novas habilidades. Quem sabe eu sou boa em outras coisas e eu não sei. Quem sabe você que está me ouvindo tem umas outras habilidades e não sabe. Paulo Júnior, né, se apresentou agora, né, como né, nos abençoando com novas lives, e eu fiquei impressionada, vou até falar sobre isso, que eu não havia pensado ainda na saúde emocional de um missionário. Então, quando ele me trouxe isso, eu comecei a pensar e a pesquisar, e existir artigos sobre isso. E foi muito abençoador. Então, tem como eu usar essa ferramenta da rede social, sim, da internet, sim, para algo produtivo, né? Deixa eu falar aqui, eu não sei se meu pastor ainda está ouvindo, mas foi desafiador para mim, foi desafiador para ele, né? E para alguns pastores se colocar nesse momento, né? Até alguns pastores falaram sobre isso, se colocar nesse momento, se colocar atrás de uma, né, numa live, de uma câmera. Olha, eu tô aqui fazendo uma live, você acompanhou isso, né? Eu tô aqui fazendo uma live e isso era extremamente difícil para mim. Olha, João Carlos está aí. Era extremamente difícil. E aí estamos aqui, né? No começo deu aquele friozinho na barriga. E aí agora estamos aqui tratando isso com leveza, né? E aí a gente pode usar isso como algo produtivo. Eu queria falar sobre esse terceiro ponto, que é interessante, mas é difícil. Eu sou uma pessoa que tem facilidade de praticar atividade física, mas eu não estou conseguindo esses dias, né? E aí, como eu falei, aquele grupo de amigos no WhatsApp ajuda nisso. Pratique uma atividade física. No YouTube vai ter muitas atividades, né? A minha pastora linda, Ianete, fica me impulsionando a fazer isso. Pratique uma atividade física. E aí tem diversas que você pode fazer. Ou com o seu familiar, com o cônjuge, ou videochamada com uma amiga, ou sozinha, se você tem vergonha, né, de fazer. Mas isso vai liberar componentes que vai te ajudar a dormir melhor, que vai te dar a sensação de bem-estar. Quarto ponto, quer falar alguma coisa, João Paulo? Posso seguir? Por enquanto não. Tem uma pergunta, mas você pode concluir aí. O quarto ponto é faça algo que te dá prazer.
Por quê? A proposta da quarentena é ficar numa rede. A proposta da quarentena é eu ir postergando algumas coisas, né? Faça algo que... Olha aí os livros, né? Eu vou na sua casa, já disse a Germana, com uma sacola, viu? E eu vou sair de lá com um monte de coisa. Faça algo que te dá prazer, né? Assista um filme, uma série, pinte aquela parede que está feia. Ai, meu Deus, como é que ele faz um negócio desse que eu não posso ir? Meu Senhor! E aí passa algo que te dá prazer, pinte aquela parede, sabe, que tá feia na casa. Quem sabe faça isso em família, né? Faça uma receita nova. É tão interessante isso, sobre fazer algo que te dá prazer, que nesse momento a gente não pode fazer muitas coisas, mas nós podemos fazer projetos. Eu fui desafiada com algo que eu já amava e tinha esquecido. Olha que interessante, né? Foi me proposto que eu fosse dar palestras e estudos numa casa de recuperação feminina. Gente, só essa proposta. Eu parei na frente do computador e aí eu gosto de fazer gráficos, eu gosto de fazer organogramas, eu trabalho assim, né? Eu gosto muito de organizar assim. E aí eu já fiz um planejamento com assunto, com pessoas que a gente possa agregar nesse projeto, né? E eu dei o nome de Toque. E aí isso já não é mais só para essa casa de recuperação, porque aí minha cabeça também não para, né? A Maísa está falando livros, crochê, e aí eu vou falar plantas, né? Eu gosto muito de plantas, né? Eu recebi apenas 5 plantinhas e eu transformei elas já em umas 50, né? 50 plantinhas. Jogos de tabuleiro. Isso, jogos de tabuleiro. É muito bom. Fazer E aí dá até tempo que eu aquela não briga via os gostosa. meus filhos jogando, a gente jogando. Eu ganho todas, né? Eu ganho todas. Mas fazer Mas tempo eu quero que eu não saber jogava. se no... Olha aí, gente. Eu quero saber se no Imagem e Ação o Romílio já conseguiu vencer. Porque eu ouvi dizer que você e a Germana é uma dupla imbatível, não? 20 anos que a gente não perde. Eu queria que outra pessoa testemunhasse isso. Porque, né? É sério. Mas aí, Ó, jogos de Narinha, tabuleiro. Narinha, só dizer uma coisa. Nós temos 10 minutos, tá? Faltam 10 minutos. Eu tenho 2 perguntas para te fazer e você tem o seu conteúdo. Então, vou acelerar aqui. E aí, algo que te dá prazer, né? Use os recursos terapêuticos. Todos nós temos manias. E a mesma coisa algo que te dá prazer, né? Mesmo que brincar em família gere briga e depois faça-se as pazes, vai liberar tudo aquilo, toda aquela energia. Eu quero que você pense comigo rapidamente aqui. Se, né, um celular que recebe um monte de mensagem todos os dias, que recebe um monte de conteúdo todos os dias, ele descarrega rápido, né? Ele fica, né? Ele às vezes dá um bug, né? Ele descarrega rápido. A gente precisa ir lá carregar, porque nós usamos muito ele também, né? E aí nós fazemos 2 analogias. A primeira, enche a galeria, né? E eu preciso tirar isso. E a segunda analogia eu preciso recarregar. Na primeira analogia, imagine nós recebemos esses conteúdos todos negativos, eu fico cheia, e aí isso é muito ruim. Né? Eu não consigo dormir às vezes, não consigo. A segunda analogia é que se nós estamos parados em casa, nós não temos muita energia em reserva e nós não podemos gastar. Nós precisamos pensar nisso enquanto um agente de produção. Precisamos parar e precisamos pensar em cada pontinho desse. O 6º ponto, ele tem 5 subpontos, não vai dar tempo eu falar. Mas eu vou só fazer o enunciado dele, que é cuidar dos pensamentos intrusivos, né, que estão chegando agora, projetado pela grande massa. Porque deixa eu te falar só o que é que isso ocasiona. O discurso de desespero midiático vai trazer para mim, no primeiro momento, desespero. No segundo momento, um relaxamento. Não é como estão dizendo que é. No terceiro momento, a negação do problema. No quarto momento, a percepção do problema. Né? E isso aqui é um luto até. E aí, no 5º momento, o resultado. Depois desse momento, eu gero ou resiliência ou eu gero uma forte vulnerabilidade. Ou seja, se eu já tenho uma psicopatologia, né? Se eu já tenho uma propensão a isso, eu vou gerar um estado de vulnerabilidade. E aí, a gente precisa evitar transformar esse medo em pânico, né? E eu queria finalizar com a reflexão, mas eu queria responder antes. Tá. As 2 Posso perguntas. passar as perguntas? Sim. Então, vamos lá. A primeira pergunta, já fiz, né? Foi a da Manuela Santos.
agora é do Fala bem pertinho do Wellington fone. Aragão, nosso irmão. Manuela Santos, agora vai ser do Wellington Aragão, nosso irmão lá da Igreja de Cristo no Nova Metrópole. Ele Certo. pergunta assim, ó. Nara, eu tenho medo, assustado. Eu estou muito assustado, deve ser isso, com a quantidade de cristãos buscando ajuda emocional com os coaches em eminência. Portanto, isso pode adoecer a saúde espiritual. Isso é uma pergunta, tá? Isso pode adoecer também a saúde espiritual? Claro, que se for em excesso, segundo ele. Ou seja, o cara está doente emocional. Aí vai em busca dos coaches eminentes. Isso pode trazer também uma doença espiritual? Seria legal, imagina eu e o Matheus nessa live respondendo essa pergunta. Seria top. Não, eu vou fazer isso da forma mais ética possível, né? O que me preocupa muito com isso, eu vou trabalhar primeiro o viés emocional, o psicológico e o espiritual, vou fazer o mais breve que eu puder. Primeiro, o que me preocupa muito relacionado a isso é o seguinte: ontem eu estava passando, né, no Instagram, e aí eu vi um vídeo de uma pessoa que está começando a trabalhar com os coaches e tudo mais. E aí ela estava falando, dando um parecer, claro que pessoal, sobre ansiedade. Nara, você está querendo dizer que os conteúdos da psicologia são só para psicólogos? Não posso fazer isso, né? A gente tem conhecimentos adquiridos e a gente pode falar sobre isso. O problema é quando, para fazer essa live, eu li 7 artigos, entende? Estudei sobre, a gente estuda sobre, mas a gente vai lá, rever, reembasa, ver pensamentos para criar uma síntese, antítese e tese, né? Antítese e tese. A gente vai fazendo para passar uma informação séria. Então, a minha maior questão com os coaches na área emocional, primeiro, é com relação à não produção de um material mais sólido. Aonde é que os coaches são tops? Na área organizacional. Eles dão um banho, eles são show, e eu preciso reconhecer isso, não posso também ficar, né? Preciso reconhecer isso, eles são top, eu acho que eles deveriam ter ficado nesse segmento, entende? Na parte espiritual, pelo que eu entendi que o irmão falou, eu não sei se ele está querendo falar na questão das pregações, das ministrações. O meu cachorro tem todas as minhas lives, tem a participação dele. Eu não sei se ele está falando nessa questão. Há um déficit, sim, né? Porque da mesma forma como o coach se apresenta, e é o meu pensamento, e aí é bem pessoal, vou fazer que nem Paulo, agora digo eu, né? Há um déficit, não são todos, mas há um déficit que eu penso que é na produção em massa. Exatamente, concordo com você, Paulo. Na produção em massa que teve de ministrações, né, com de ego amaciado, né, e aí isso vem trazendo um adoecer muito grande para a igreja brasileira, muito grande. O que eu não gosto com isso é quando se cria esquerda e direita dentro disso e as pessoas começam a se degladiar. Eu acho que a perca é muito grande. Mas se eu posso aconselhar, né, os meus jovens, que eu falo, eu não sou da liderança, mas eu tenho um carinho muito grande. E eles sabem que eu falo muito sobre isso. Falar de Bíblia é falar de Bíblia, né? E aí a gente tem que... Pronto, não vou parar. Eu acho que há um prejuízo. Pronto, respondi assim. A segunda pergunta. Eu vou te fazer um desafio, certo? Certo. Aí você diz se dá ou se não dá. E aí você pode finalizar com a sua meditação, okay. Eu acho. Não sei, você que foi... tem 2 perguntas que eu achei bem interessante. Uma foi do Wagner, que é um camarada que me ajuda, inclusive, aqui na Escola Bíblica Memorável. O outro é da Tainara. Da Tainara você já respondeu. Ela perguntou: como conseguir libertação dos sentimentos antigos? Sentimentos da vida pecaminosa. Você falou aí um pouco da história da ilha, né? Então, acho que caberia. Mas eu vou te propor um desafio. Aceita ou não aceita? O desafio é gravar um vídeo de 3 minutos, mais ou menos, respondendo o Wagner e respondendo a Tainara. 2 vídeos separados. A pergunta do Wagner eu achei interessante. Há como trabalhar a psicologia de maneira terapêutica utilizando as redes sociais? Você grava o vídeo se você quiser e eu coloco no feed aqui do Escola Bíblica Memorável, com a headline, tudo direitinho.
Foi desafio, porque é desafio mesmo para mim, mas vamos fazer isso, certo? Show. Amém. Posso finalizar? Pronto, pode finalizar. Temos 2 minutos. Fique à vontade. Ok. Eu queria só terminar dizendo assim, nós já estamos aqui, certo? No momento de crise, no momento de pandemia. Já estamos aqui. E aí nós precisamos parar para refletir quais foram os meus conteúdos emocionais, espirituais, fisiológicos, né? Que saíram para fora, né? Que saltaram para fora nesse momento, que entrou em exposição. E é tão interessante que entrou em exposição para você, né? Para mim. Os meus conteúdos entraram em exposição para mim. O que foi que saiu? E aí eu me percebo nesse momento como uma pessoa. Quais são esses conteúdos? Eu não vou poder citar exemplo. É um momento de reflexão. A gente precisa refletir para saber o que é que nós precisamos melhorar, né? Eu já vi colegas meus dizendo, olha, eu percebi que preciso cuidar da minha vida financeira. Né? Eu vi pessoas dizendo, olha, eu percebi que preciso buscar um psicólogo, preciso ler mais, e aí por aí vai. E faça uma autoanálise nesse momento, né? Vamos usar esse momento como um momento produtivo, porque nós estamos vivendo nesse momento, eu anotei assim, nós estamos vivendo um retiro existencial e uma autoanálise que se faz necessário para toda a sociedade. E isso foi independência, não tinha nenhuma dependência, independente de eu exercer uma função de clero, né, na igreja ou não, de eu ter condições financeiras ou não, seja qual for o segmento. Nós estamos vivendo um retiro existencial / espiritual, e aí a autoanálise se faz necessário. 10 segundos. Deus te abençoe. Muito obrigado. Fica na paz de Cristo, que seja memorável.